Então, nesse contexto, Daniel ele era um dos ministros do rei Dário. Então, Daniel, tudo que ele fazia, tudo que ele colocava a mão, né? Deus abençoava e ele era próspero, porque ele era um homem temente a Deus. Então ele era muito invejado pelos outros ministros. Eram 3 ministros desse rei, né? Esse rei era pagão, mas Daniel era fiel ao Deus vivo. Daniel adorava a Deus, Daniel seguia as leis judaicas, então ele era um servo fiel de Deus. E tudo que ele fazia prosperava. Então, os invejosos, no caso, faziam de tudo para pegar Daniel, né? Porque o rei amava ele. Gostava muito de Daniel e queria colocar ele no lugar de destaque naquele reino. E eles, com inveja, armaram contra Daniel. Fizeram o rei fazer um decreto que aquele que não adorasse somente ao rei, ele seria punido e sido colocado na cova dos leões. E eles armaram, né, para Daniel, pegaram Daniel adorando o Senhor e levaram ao rei. Como o rei já tinha dado ordem, o rei não podia voltar atrás da sua ordem, ele teve que levá-lo à cova dos leões. E Daniel foi colocado na cova dos leões. E o que acontece? Nada. Ou melhor, acontece. Deus manda um anjo. Um anjo para fechar a boca dos leões. Em meio àquela tribulação, Daniel não se desesperou. Daniel enfrentou a tribulação e, porque teve fé em Deus, Deus o sustentou. Deus mandou um anjo para cuidar de Daniel, para salvar Daniel. E ele sai ileso daquela cova. E o rei, né, vendo o que tinha acontecido, que tinha sido uma grande farsa, uma grande mentira, pegou as pessoas que inventaram a calúnia, junto com suas famílias, colocou na cova dos leões. E antes que eles chegassem ao fundo daquela gruta, né, daquela cova, eles foram devorados. Então, o que eu queria falar com essa palavra hoje de Deus, para cada um de nós? Que em meio à tribulação, que em meio à dificuldade, que a gente não se desespere, que a gente ponha a nossa confiança em Deus, que a gente creia que Deus vai enviar um anjo, que Deus vai cuidar da gente, que Deus vai nos sustentar, que Deus ele cuida a todo momento dos seus filhos, que Ele ama. Então que a gente tenha essa certeza, que no momento da aprovação, que se você for passar por uma tribulação, Deus vai estar lá com você. Então que a gente seja forte em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Então muitas vezes nós iremos passar pela prova, nós iremos passar por uma cova, nós iremos passar por uma tribulação. Um pouco assim, um testemunho do que eu passei. Em 2015, enfrentei um deserto espiritual. Porque as tribulações, às vezes, maior, não é fora da gente, é dentro da gente. E nesse deserto espiritual, eu não conseguia nem rezar. Eu não conseguia rezar, eu nunca deixei de participar das coisas da igreja. Mas foi uma época que eu não tinha cenáculo, né? Eu não fazia cenáculo. Então eu ia para catequese, eu ia para missa, mas eu não conseguia rezar. Eu não conseguia rezar o Pai Nosso. Para vocês terem noção, hoje eu coloquei aqui uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. E tinha essa imagem na minha geladeira. Todo dia quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era beijar a foto de Jesus e dizer: bom dia, meu amado. E eu estava de um jeito, um deserto espiritual tão grande, que eu não queria mais saber de Jesus. E por que isso? Depois eu entendi, eu estava com raiva de Jesus. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Alguém com raiva de Deus? Pois eu estava com raiva de Deus.
E por incrível que pareça, isso acontece muito. Porque às vezes, na hora da tribulação, a pessoa se revolta contra Deus. Põe culpa em Deus. Alguém morre. Ah, porque isso aconteceu comigo? Porque Deus levou meu filho, Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe. A gente põe culpa em Deus. Às vezes até inconsciente. E eu fiquei com raiva de Deus. Eu não queria saber de Jesus Cristo. E nesse momento Jesus envia Nossa Senhora para cuidar de mim. E é nesse momento que a comunidade Obra de Maria, que para mim foi como a mão de Deus, através de Maria, me sustentando, me trazendo de volta. Porque nesses momentos de tribulação, principalmente nossa tribulação interior, é onde o demônio ele vai nos tentar, é onde o demônio ele vai dizer no nosso pensamento, no nosso coração, Deus te abandonou. Daí tu não é a serva fiel, tu não faz toda a vontade de Deus. Cadê teu Deus? Ele te abandonou. É isso que o demônio faz com a gente. E é nesse momento de tribulação, momento de dificuldade, que Deus envia seus anjos. E às vezes Deus envia anjos espirituais mesmo. Eu tive uma experiência linda. Quando a minha avó, antes dela falecer, ela teve um ataque cardíaco. E eu rezava muito aos pés de Nossa Senhora. Tinha uma imagem muito grande na minha casa lá em Pium. E eu ficava aos pés de Nossa Senhora rezando para que ela não morresse quando ela estava no hospital. E eu me senti muito culpada nesse dia, porque ela morava em Pium e eu não a visitava todos os dias. Quantas vezes eu não fui visitá-la no interior com maior dificuldade, às vezes passando rios, e tantas dificuldades, e ela bem pertinho de mim, e eu não tinha tempo de visitar a minha avó. E eu me senti muito culpada, eu disse, eu não deixo a minha avó morrer, e eu ficar com essa culpa, né? E ela, nesse primeiro infarto, ela não faleceu. E eu realmente me aproximei muito da minha avó, muito mais do que eu já era. Ela tem muitas lições, ela me ensinou muito, muito. Um exemplo de mulher. E no dia que ela faleceu, eu tive uma experiência linda de anjo. Eu estava, depois de mais de 20 dias que ela voltou desse primeiro infarto, ela teve um segundo infarto. E eu rezando aos pés de Nossa Senhora, quando eu cheguei na Salve Rainha, eu vi um anjo. É como se eu estivesse lá no hospital. E eu vi um anjo sobre ela, debruçada sobre ela. Daí eu ligo para minha mãe e digo, mãe, tem um anjo com vó. Eu achando que ela ia ser curada, né? Mãe, tem um anjo com vó. E aí a mãe falou assim para mim, minha filha, realmente tem. Ela disse que nessa hora que eu liguei, ela escutou a hora que os aparelhos pararam de fazer a frequência cardíaca, né? Só deu o último apito. Ou seja, eu vi um anjo vindo buscar a minha avó. E isso me tranquilizou tanto, porque eu sinto saudade da minha avó. Mas eu tenho certeza que ela está com Deus. Não sei se a gente pode dizer que é uma morte linda, né? Mas eu gostaria de um anjo vir me buscar quando eu morresse. Então foi uma experiência muito bela. Eu sinto saudade da minha avó, mas é uma experiência que não tem explicação. E outra vez, num livramento de acidente de carro, Miguel, meu filho, ele tem 4 anos agora, ele era um bebê ainda, e ele ficou, depois do quase acidente, né? Eu sei que foi um livramento de Deus, ele ficava olhando para a janela do carro como se estivesse vendo alguém. E tanto que minha filha perguntou para ele, você está vendo alguém? Eu não sei se ele já falava. Eu lembro que ela perguntou se ele estava vendo alguém. E era uma paz tão grande, a gente conseguia perceber que ele estava vendo alguém, só que não tinha ninguém lá. E ele estava com um olhar sereno, um olhar tranquilo. Eu tenho certeza que naquele dia Deus enviou um anjo, literalmente, para cuidar de mim e da minha família. Então que hoje esse anjo de Deus visita a sua casa, visita a sua família,
Visite aquela pessoa que está doente. Imagina só, Jesus no Monte das Oliveiras, ele suou sangue. E Deus envia quem para consolar ele? Um anjo. Um anjo. Mas o que foi que Jesus disse? Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. No Salmo 30, eu vou ler só uma partezinha para vocês ficarem com gostinho de ler depois. Fala assim: mas eu, Senhor, em vós confio. Digo, sois vós o meu Deus, meu destino está nas vossas mãos. Livrai-me de todo o poder de meus inimigos e perseguidores. Ele protege os que lhes são fiéis. Animai-vos e sede fortes de coração, todos vós que esperais no Senhor. Então, que vocês possam ler ainda essa noite o Salmo 30 e ter essa certeza que Deus cuida de nós, que Deus é nosso sustento em meio às dificuldades, em meio às tribulações.